Olá a todas e a todos. Hoje trago-vos boas notícias. Lembram-se quando há algumas semanas partilhei convosco uma conversa com o meu colega Ernesto Urtasun sobre um relatório conjunto que estávamos a trabalhar? Pois esse relatório foi ontem votado e aprovado nas comissões parlamentares para os assuntos económicos e monetários e dos direitos da mulher e da igualdade de género. Está encerrada a votação. Aprovado com 41 sufrágios a favor. Muito obrigada. Parabéns aos colegas Matias e Urtasun. Apesar da igualdade de género e da não discriminação serem valores fundamentais da União Europeia, a prática e as políticas europeias mostram-nos que não é assim. Por isso, o que pretendemos com este relatório é que a Comissão apoie a igualdade de género em todas as políticas fiscais e defina orientações e recomendações específicas destinadas aos Estados-membros, de modo a eliminar preconceitos de género no domínio da tributação e assegurar que não sejam instituídos novos impostos nem novas leis em matéria de despesas, programas ou práticas que aumentam as disparidades de género ou que reforçam o modelo do homem enquanto sustento da família. Precisamos de políticas que promovam ativamente uma partilha equitativa do trabalho remunerado e não remunerado, dos rendimentos e dos direitos de pensão entre homens e mulheres e eliminar incentivos que perpetuem as desigualdades nos papéis de género. Por exemplo, as atuais políticas não refletem o impacto e a importância do trabalho doméstico e dos cuidadores e cuidadoras informais que não é pago. Cerca de 80% dos cuidados no âmbito da União Europeia são prestados por cuidadores e por cuidadoras informais, dos quais 75% são mulheres. Precisamos de práticas e de políticas fiscais que não desincentivem o emprego feminino. Vocês sabiam que um dos impostos mais discriminadores do género em toda a União Europeia é o IVA? Os produtos de higiene feminina não são considerados bens essenciais para efeitos da taxa de IVA. Se aliarmos a isto o facto de as mulheres oferirem em média um rendimento muito inferior, isso significa uma carga fiscal muito maior para as mulheres. Aliás, quanto ao IVA é preciso referir, e isso ficou também no relatório, que é lamentável que também os produtos e serviços de saúde destinados às crianças, aos idosos e às pessoas com deficiência ainda não sejam considerados bens essenciais em toda a União Europeia. A igualdade de género é um direito fundamental e cumprir esse direito contribuirá para um crescimento mais sustentável e inclusivo. E por isso pedimos à Comissão que permita uma maior e melhor informação sobre a distribuição do impacto dos investimentos públicos em relação aos homens e às mulheres, de modo a que se possa assegurar que a mobilização de recursos e a alocação de despesas respeita e promova a igualdade de género. Outra questão muito importante, analisada pelo relatório, diz respeito à evasão e à elisão fiscais. Estas práticas são as principais responsáveis pela limitação de recursos dos Estados, que, entre outras coisas, podem contribuir para aumentar a igualdade aos níveis nacional e internacional. Este não é ainda o fim do processo para este relatório. Agora terá que ser votado pelo plenário, que deverá acontecer presumivelmente na sessão plenária de janeiro em Estrasburgo. Quando isso acontecer, prestarei aqui contas. Por hoje é tudo e vemo-nos na próxima semana.